Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a ao meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Hoje, 3 de julho, a Igreja celebra a festa de São Tomé Apóstolo, conhecido como o Gêmeo. Segundo a tradição, ele evangelizou primeiro a Síria e a Pérsia e depois viajou para o oeste da Índia, onde sofreu o martírio. Celebramos sua festa porque, em 3 de julho, suas relíquias foram transladadas para Edessa, atual Turquia, onde um templo foi construído em sua homenagem. Hoje, juntamente com São Tomé Apóstolo, renovamos nossa fé em Jesus Cristo e, como ele, acolhemos o convite de sermos testemunhas do Senhor com todo o nosso ser. A propósito dessa festa de São Tomé Apóstolo e desse texto do Evangelho de João, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, São Tomé é popularmente conhecido por sua incredulidade. Jesus havia aparecido ressuscitado à primeira comunidade, mas ele não estava lá. O Evangelho nos diz que eles compartilham com ele exultantes: Vimos o Senhor. Mas ele não quer acreditar e responde com uma frase que não só expressa incredulidade, mas beira a provocação: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Tomé exige provas, sinais. E então, 8 dias depois, recebe o que não esperava. Jesus chega, diz a eles: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Jesus, com um certo tom de surpresa, até mesmo de reprovação, diz: Acreditaste porque me viste? E acrescenta uma preciosa bem-aventurança: Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Nós também duvidamos e podemos encontrar em Tomé um exemplo do que somos. Mas este apóstolo também nos ensina que toda dúvida pode ter um final feliz e que, acima de toda incerteza, o mais importante é confiar em Jesus. E assim é. A fé não é fruto de provas, sinais e certezas. Os sinais serão sempre insuficientes para aqueles que não querem crer. Os judeus tinham visto 1000 milagres de Jesus e não se converteram. Chegaram a chamar Jesus de Beelzebu. A fé, como a amizade e o amor, é questão de confiança, de confiar. Nos disse São Paulo em sua carta aos Romanos: Se no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, serás salvo. A fé, portanto, é questão de coração. Confio em Jesus porque o amo e porque sei que Ele me ama. Perguntas-te: confias em Jesus, mesmo em meio a algumas dúvidas, confias nele? Em segundo lugar, gostaria de acrescentar que, embora o nome de São Tomé esteja sempre associado à dúvida, ele também é capaz do melhor.
O próprio Evangelho de João, no capítulo 11, nos conta que Jesus, em certa ocasião, quis retornar a Betânia, onde seu amigo Lázaro havia morrido, e os discípulos expressaram reservas e medo porque a situação da Judéia parecia perigosa para Jesus e seus seguidores. No entanto, o evangelista nos conta: então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Diante das reservas e dúvida que esse apóstolo às vezes expressava, transparecia uma adesão total a Jesus, a ponto de querer compartilhar com ele seu destino de morte. Seu seguimento do Senhor era sincero e radical. Também nós, como ele, mesmo em meio às dúvidas e à mediocridade, somos chamados a seguir Jesus de perto, com radicalidade e compromisso. Perguntas-te: tu segues Jesus de todo o coração? Estás disposto a fazer qualquer coisa por Ele, mesmo apesar de teus pecados e fraquezas? Em terceiro lugar, gostaria de concentrar minha atenção na resposta do apóstolo Tomé ao ver o Senhor. Ele duvidou do testemunho de toda a comunidade, foi teimoso em sua exigência de sinais, não confiou nas palavras de Jesus, que havia anunciado sua morte e ressurreição. Mas agora ele faz a mais marcante, e eu diria, a mais bela, confissão de fé de todo o Novo Testamento. Meu Senhor e meu Deus. Te convido, como muitos fiéis, a repetir em silêncio esta frase com frequência, especialmente na missa, no momento de elevação da Sagrada Hóstia. Meu Senhor e meu Deus. E agora, no momento de silêncio, mesmo sentindo-te fraco e pecador, confesse tua fé diante dele e repita: meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Que esse Evangelho te leve a confessar Jesus como o Messias e o Senhor, e, longe de te deixardes dominado por dúvidas, reservas e egoísmos, que sigas Jesus pelo caminho do serviço e do amor, como o apóstolo Tomé, que, afinal, foi um grande apóstolo e deu a sua vida anunciando a boa nova como Jesus. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.